Alexandre Figueiredo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, foi encontrado morto na rede em que foi dormir no sábado, em sua residência aqui em Fortaleza, na Avenida Senador Virgílio Távora. Ele, atualmente, era o conselheiro com mais tempo do cargo, 29 anos de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e 66 anos de idade. Ele foi o relator das contas de governo do último ano do governo Camilo Santana e Isolda Sela. Ele foi relator dessas contas no ano passado. As contas são referentes ao ano de 2022. Alexandre sofria de problemas cardiológicos há mais de 20 anos, quando foi operado, naquele momento, em situação de risco. De lá até aqui, teve momentos delicados de saúde. Ele foi nomeado para o Tribunal de Contas pelo ex-governador Ciro Gomes, por indicação de Júlio Rego, pessoa a quem Alexandre dizia ser o seu segundo pai. Alexandre, formado inicialmente em agronomia, foi deputado estadual e secretário de Estado. Como deputado, ele foi secretário da mesa diretora da Assembleia e teve uma gestão austera. Por isso, ganhou o apelido de Sadanzinho. Como deputado, foi um dos mais ativos na Constituinte Estadual de 1989. Júlio Rego, que saiu da presidência da Assembleia, foi nomeado para o Tribunal de Contas do Estado. E lá, na primeira vaga aberta de conselheiro, Júlio convenceu Ciro Gomes, seu amigo particular, de nomear Alexandre, depois que ele, Alexandre, conseguiu o apoio de todos os deputados. Os 7 cargos de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado são preenchidos por pessoas com mais de 35 anos, que preencham alguns requisitos definidos pela Constituição do Estado do Ceará. Dos 7 cargos, são cargos vitalícios, 4 são indicados pela Assembleia Legislativa e 3 pelo governador do Estado. Destes, os 3 do governador, na verdade, o governador só tem direito a indicar um nome da sua preferência, pois as outras 2 vagas são destinadas a auditor de contas e procurador de contas, estes concursados para os respectivos cargos. O governador indica os nomes dos conselheiros depois da aprovação da Assembleia Legislativa. Mesmo os 3 nomes que cabem ao governador, ele primeiro manda esses nomes para a Assembleia e só depois de a Assembleia aprovar é que eles são nomeados. No momento, tem alguns conselheiros em disponibilidade. Eles atuavam no Tribunal de Contas dos Municípios, que foi extinto. Naturalmente, deveriam ser um desses conselheiros que deveria assumir o lugar de Alexandre, mas não será. Dos conselheiros que estão em disponibilidade, 2 foram indicados pela Assembleia, Domingos Filho e Manuel Veras,
Mas, reafirmo, nenhum dos dois será indicado para a vaga de Alexandre Figueiredo. A Assembleia indicará um outro nome. Nesse instante, já existem pelo menos 3 candidatos a esta importante vaga. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará tem um cargo vitalício, tem uma remuneração igual à de desembargador do Estado do Ceará e tem as vantagens do desembargador. Eles, os conselheiros, são jurisdicionados do Superior Tribunal de Justiça. Falando em justiça, o Tribunal de Justiça do Ceará está agora com uma inspeção do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a partir de hoje e nos próximos 3 dias. É uma inspeção de rotina. O Tribunal de Justiça do Ceará é um tribunal de médio porte, de acordo com o relatório Justiça em Números, já deste ano de 2024. Os dados coletados apontam que a Corte de Justiça do Ceará recebeu mais de 549 mil novos processos no ano passado, de 2023, e tem um acervo de mais de 1 milhão de casos aguardando julgamento. Ao final de 2023, o Tribunal de Justiça do Ceará somava 467 magistrados e magistradas e contava com 9.069 servidores e servidoras. O governo do estado do Ceará fez uma festa no sábado, no centro de eventos, denominada de Festival Ceará Sem Fome. A notícia do evento no site do governo do Ceará começa dizendo que o sábado 15 foi de celebração para quem faz do Ceará Sem Fome a maior política pública de combate à fome no país. Durante o festival, que comemorou o primeiro ano do programa, o público participante degustou o cardápio servido nas 1.080 cozinhas do projeto, mas também conheceu de perto o amor, zelo e a dedicação no preparo dos alimentos e no cuidado ao próximo. Termina o lead da matéria. E digo eu, poucos, muito poucos mesmo, dos que passam fome no Ceará tiveram a oportunidade de degustar a deliciosa comida da festa. No mesmo sábado, antes da pagelança no centro de eventos, nós lemos aqui trechos de 2 artigos publicados por renomados cearenses da academia sobre a fome no Ceará. E é de arrepiar. Vamos relembrá-los. Nós temos aqui os últimos números de 2022 e já de 2024. Em 2022, nós temos aqui um artigo assinado pela Monalisa Lustosa Nascimento. Ela é mestranda em desenvolvimento territorial na América Latina e Caribe. Num determinado trecho do seu artigo, ela diz: de acordo com os dados divulgados no Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, lá
estamos nos referindo a 2022, porque esse artigo dela é de setembro daquele ano, ainda no auge da pandemia da Covid-19. Ela diz que as pessoas que sentem a fome de forma moderada ou leve, abre parêntese, se é que é possível descrever dessa forma, são pessoas que foram obrigadas, as que estão em situação moderada ou leve de fome, são pessoas que foram obrigadas a reduzir a quantidade de comida. Mudaram os alimentos que consumiam porque não conseguiam mais ter acesso. Elas possuem uma preocupação constante em relação ao futuro e à qualidade da comida que irão colocar na mesa. Os números apontam mais da metade da população cearense com grau de insegurança alimentar leve ou moderada. Cerca de 55,6% do estado do Ceará. Continua, diz ela, se somarmos todos estes números, chegaremos ao resultado mais chocante, triste e desumano do retrato da fome no Ceará. A insegurança alimentar atinge 81,8% dos domicílios cearenses. E prossegue, a fome adentrou no estado e fez morada. Virou de casa em casa a vida dos pobres que pisam nesse chão tão fértil. A terra da luz agora é a terra da fome, e não precisa muito para saber disto. Afinal, a fome é tão visível, tão palpável, tão familiar para nós, que enquanto escrevo, lembro de vários conhecidos, e enquanto você lê, lembra de muitos outros. É um exercício doloroso e urgente, dar cara, nome e voz a esses números tão cruéis. Já agora, em maio de 2024, no mês passado, é o Rafael dos Santos da Silva, doutor em Sociologia, professor na Universidade Federal do Ceará e autor do livro As Cores do Laudato Si. Ele descreve, e lá pelas tantas diz, pois bem, lá pelas tantas, em níveis nacionais, as últimas informações sobre a fome apresentadas pelo PNDA contínua é um tipo de... nós temos aqui de verificação desses dados, o PNAD contínuo, sobre insegurança alimentar, divulgada pelo IBGE, essa pesquisa, no dia 25 de abril de 2024, portanto, recentíssima. Esses dados revelam relativamente positivos se comparados com os períodos anteriores. Se antes falava-se em 68,9 milhões de pessoas convivendo com algum tipo de insegurança alimentar, podendo alcançar o limite de 125 milhões no auge da pandemia, agora os dados apontam para 64 milhões de pessoas. Destes,
20,6 milhões estão nos níveis de insegurança grave ou moderada. Ao olhar para trás, parece haver algum motivo. Ao olhar para trás, parece haver algum motivo para comemorar. Todavia, o presente ainda se revela na grande tragédia da fome. Ao abrir os resultados da pesquisa para o Nordeste e, neste particular, para o Ceará, percebe-se que a realidade da fome continua a se impor como forma e como método. E prossegue. Como resultado, a partir dos critérios de elegibilidade do programa Ceará Sem Fome, alcançam, atenção para os números, o Ceará Sem Fome, alcançam a 214.324 pessoas, via do cartão Ceará Sem Fome, e outras 100 mil pessoas pelo critério de distribuição direta da alimentação pronta, o que totaliza o alcance de aproximadamente 314.324 pessoas. Em contraste, ao tomar os dados do PNAD e IBGE como reais, ou mais próximos dela, da realidade, então tem-se que no Ceará há aproximadamente 3.400.000 pessoas atingidas por algum tipo de insegurança alimentar. Confrontando os dados do programa Ceará Sem Fome com os números do IBGE, é fácil perceber que o programa local alcança a pouco mais de 10% do público-alvo. Todavia, ainda se o público considerado for apenas aqueles afetados pelos níveis moderados e graves da fome, o que, segundo o IBGE, somam 1.277.000 pessoas, sendo 704.000 de insegurança alimentar moderada e 546.000 de insegurança alimentar grave, então a eficácia do programa alcança apenas a 24,72% da população em situação de insegurança alimentar. Bom, esses dois artigos são de acadêmicos cearenses, fortes, e nós fizemos questão de mostrar aqui para ver se os cearenses nos sensibilizamos mais ainda com esta situação de fome no estado do Ceará. E o governo do estado, em vez de fazer festas, devia fazer encontros para aumentar o número de distribuição de alimentos para os nossos irmãos famintos. Vamos nos sensibilizar com essa frase da Escritura: a nossa terra da luz virou a terra da fome. Com essa informação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje, no primeiro bloco de notícias desta manhã, convidando-os a continuarem conosco, porque já aqui na TV da Transparência teremos novas informações. Obrigado.